O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, bate o martelo sobre o futuro do técnico Vitor Pereira no Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre uma barca que já está montada no clube de regatas do Flamengo. 5 jogadores já estão na prateleira de jogadores negociáveis. Decisão em uma reunião que aconteceu entre a diretoria do Flamengo e o técnico Vitor Pereira. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Inclusive o jornal já confirma que o Flamengo já negocia 2 deles. Vou falar sobre isso. Situação envolvendo Carlos Alberto, comentarista da Band, né? Ex-comentarista da Band agora, porque ele fez um vídeo nas redes sociais supostamente embriagado, xingando a Arrascaeta, né? Passou dos limites, xingando a Arrascaeta, a Gabigol, e depois bateu em um torcedor do Flamengo na Barra da Tijuca e foi demitido da Band. Eu vou falar sobre isso. Flamengo e Al Ahly disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes no próximo sábado. O Flamengo tem 2 desfalques confirmados. Equipe de arbitragem já foi definida pela FIFA. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo falando sobre o próximo jogo do Flamengo, que é pelo Mundial de Clubes. Da disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes, Flamengo e Al Ahly do Egito. Rapaz, a FIFA já definiu o quadro de arbitragem para o jogo entre Flamengo e Al Ahly do Egito no próximo sábado, que acontece às 12h30, horário de Brasília. O árbitro principal será o Mustafa Gorbal da Argélia, assistente número 1, Mukarani Gorali da Argélia, também da Argélia. Assistente número 2 será o Khalil Hassani da Turquia, e o Nuvai, o 4º árbitro, fica aí por conta de Juan Soto da Venezuela. Tá aí, né, o quadro de arbitragem da FIFA para o jogo entre Flamengo e Al Ahly. Disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes no próximo sábado às 12h30, horário de Brasília. O Flamengo, para esse jogo, o Flamengo tem 2 desfalques confirmados. Situação envolvendo o volante Gerson, né, que foi expulso no jogo contra o Al Hilal na última terça-feira. Gerson vai cumprir suspensão automática e está fora desse jogo. Outro jogador que também está fora, já foi confirmado, é o zagueiro Léo Pereira. A situação do Léo Pereira já é diferente, porque na partida, né, da semifinal contra o Al Hilal, o defensor sofreu um desconforto muscular ainda no primeiro tempo e acabou sendo substituído no intervalo da partida. Após exame realizado para saber o grau de gravidade da lesão, o camisa 4 do mais querido Brasil é desfalque confirmado para a disputa do bronze do Mundial de Clubes. Fabrício Bruno deve ser aí o substituto do zagueiro Léo Pereira, que está aí confirmado. Léo Pereira e Gerson fora da disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes no próximo sábado, beleza? Vamos falar agora sobre uma situação, rapaz. Olha só, eu não sei como é que um cara, um profissional, né? Não vou comentar muito, porque eu não quero dar ibope aqui para esse camarada. Sinceramente, não quero dar ibope para esse camarada. Mas a Band demitiu o Carlos Alberto, comentarista do Campeonato Carioca pela Band. A Band já vinha analisando há alguns dias já a situação da demissão de Carlos Alberto. A gente ficou sabendo disso, né? E o jogador hoje fez um vídeo aí, supostamente embriagado, xingando a Arrascaeta e Gabigol, passou dos limites, proferindo palavrões pesados direcionados a Arrascaeta e Gabigol. O cara foi além do profissionalismo, né? Levando a situação realmente de forma aí agressora verbalmente. E logo depois, em um bar na Barra da Tijuca, o ex-jogador Carlos Alberto, né, agrediu um torcedor rubro-negro. A saída de Carlos Alberto da Band já era analisada pela emissora desde o fim de janeiro, devido às provocações feitas ao Flamengo nas redes sociais. Contudo, o comentarista do Campeonato Carioca foi demitido nesta quinta-feira, dia 9, após agredir um torcedor rubro-negro em um bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O flamenguista Rodrigo Leão fez um boletim de ocorrência, alegando que fez uma brincadeira sobre a caneta sofrida pelo ex-atleta por Arrascaeta, e o ex-meia do Vasco reagiu com um soco. E sendo assim, a Band foi aí, né, direta, já demitindo o Carlos Alberto aí devido a toda a situação. Já vinha sendo analisado depois das provocações de Carlos Alberto nas redes sociais feitas ao nosso Flamengo.
fez um vídeo xingando, proferindo aí, passou dos limites, né? Não vou nem falar os palavrões que Carlos Alberto falou aqui em relação a Gabigol, ofendendo Gabigol e Arrascaeta, e logo depois foi lá e agrediu um torcedor do Flamengo, e a Band aí, certíssima, cortou o mal pela raiz. Carlos Alberto demitido da Band, tem que aprender a ser um profissional, isso sim. Bom, vamos falar agora sobre mercado da bola, porque o Flamengo, depois da derrota na última terça-feira pelo Mundial de Clubes, na semifinal do Mundial de Clubes, né, diante do Al Hilal da Arábia Saudita, a diretoria do Flamengo se reuniu com o técnico Vitor Pereira e chegou a uma conclusão. Jogadores que não estão tendo, né, oportunidades, não vêm sendo aproveitados, sendo aí reserva, jogados de lado, estão agora na prateleira de jogadores negociáveis. A atuação do Flamengo contra o Al Hilal da Arábia Saudita abalou os bastidores rubro-negros. Alguns questionamentos foram feitos depois da eliminação precoce no Mundial de Clubes. E em uma dessas conversas, 5 jogadores se firmaram em lista de negociáveis pelo mais querido Brasil neste primeiro semestre. São eles: o goleiro Hugo Souza, o atacante Marinho, Vidal, Eric Pulgar e também Everton Cebolinha. Inclusive, né, o jornal O Globo trouxe a informação que diz o seguinte: os volantes Arturo Vidal e Eric Pulgar estão na lista de atletas que podem deixar o clube de regatas do Flamengo. Com o mau desempenho do Flamengo nesse início de ano, a diretoria rubro-negra procura reformular o plantel rubro-negro. O planejamento do clube desta forma é que alguns jogadores podem deixar o time a fim de abrir espaço para novas contratações. Tanto que Vidal quanto Pulgar fazem parte do plantel reserva e por isso os chilenos podem ser negociados. Uma das opções estudadas é o empréstimo dos atletas até o meio da temporada. Ou seja, o Flamengo aí colocando esses 5 atletas na prateleira de jogadores negociáveis. Situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, o atacante Marinho, os volantes chilenos Eric Pulgar e Arturo Vidal e também o atacante Everton Cebolinha. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, desses 5 atletas, quais você realmente salvaria para continuar no nosso Mengão queridão? A gente sabe a situação envolvendo, lembrando que essa foi uma reunião que aconteceu, né, entre a diretoria do Flamengo e o técnico Vitor Pereira. Chegaram a essa conclusão sobre aí a decisão do técnico Vitor Pereira, que Hugo Souza, Marinho, Vidal, Eric Pulgar e Everton Cebolinha não estão à disposição do técnico Vitor Pereira. Ou seja, o técnico Vitor Pereira não pretende contar com esses 5 atletas. Então fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando sobre decisão, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, garante a permanência de Vitor Pereira no Flamengo e diz: trouxemos para a temporada inteira. Marcos Braz bate o martelo sobre o futuro do técnico português Vitor Pereira no Flamengo e ele diz o seguinte: a temporada está apenas começando. Infelizmente a gente tinha o torneio de maior expectativa no começo, mas a gente não trouxe uma comissão técnica para 2 jogos. A gente trouxe para a temporada inteira, disse o vice-presidente de futebol Marcos Braz em entrevista ao site GE. Com isso, Braz continuou falando o seguinte: o Flamengo disputa no Maracanã um outro torneio internacional. Quero lembrar que o primeiro torneio internacional que o Flamengo ganhou no Maracanã foi com a gente, foi a Recopa. Temos a oportunidade novamente. Temos pedreiras com os times do Rio de Janeiro que se reforçaram. É vida que segue. Temos que fazer as entregas para a torcida ter personalidade. Infelizmente não podemos reverter os resultados que ficaram para trás, disse aí, finalizando aí, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, batendo o martelo, né? Já decidiu. Vitor Pereira continua no Flamengo. Não trouxemos Vitor Pereira e a comissão técnica para poder aí fazer um jogo ou 2 jogos. Trouxemos para a temporada inteira. E o Marcos Braz entende que o Vitor Pereira vai continuar. Vai continuar. Né? Vamos ver até onde vai continuar. Eu acredito que o Vitor Pereira, se continuar do jeito que está indo, não terá vida longa no Flamengo. Vou ser sincero para vocês. Vamos esperar o que deve acontecer, mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre as palavras do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Beleza? Bom dia, agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão. Tamo junto. É nóis. Saudações rubro-negras.